Olá pessoal, bem-vindo então à nossa segunda parte da aula de alfabeto e números, e nessa segunda parte a gente vai focar nos números de 1 a 100, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui os números de 1 a 20, vamos focar primeiro no lado esquerdo da apresentação com os números de 1 a 10, ok? Então, eu falo e você repete. Repeat, please. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ok. Atenção especial ao número 3, certo? As letras TH em inglês, elas produzem um som que a gente não tem em português. Portanto, ela é um pouquinho difícil da gente fazer, né? Por enquanto, o jeito mais fácil da gente conseguir pronunciar esse som, né? Three, é colocando a língua entre os dentes e soprando. Three, ok? Não é F, não é S, ok? A gente não tem esse som, tem que praticar. Uma boa dica é praticar na frente do espelho. Aí você consegue ver a língua, né? Com o tempo, a gente aprende a pronunciar sem ficar mostrando a língua para os outros, né? Mas, por enquanto, a melhor forma de garantir que o som vai sair correto é colocando a língua para fora, né? Ou entre os dentes e soprando. 3. Ok? Muito bem. Vamos ver então a pronúncia dos números 11 até 20. Repeat, please. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Ok? Reparem bem nas cores, isso vai ajudar vocês na hora de escrever esses números. Então, repare que tudo que está em preto é exatamente igual ao número original, né? Ou seja, de 1 a 10. O que ficou em roxo é o prefixo que a gente está adicionando para fazer a dezena, e o que está em rosa é o que precisou ser alterado do número original para poder encaixar o sufixo da dezena, certo? Então veja, no caso, por exemplo, do 14, não precisa alterar nada. Você pega o número 4, 4, acrescenta o tin na frente e tá tudo certo. Já no 13, por exemplo, você não tem os dois E's finais, né? Então você troca os dois E's pelo I e pelo R e acrescenta o tin, certo? O 12, então você tira o O final e acrescenta as letras E, L, V, E para fazer 12,
ok? Muito bem. Se quiser repetir de novo, é só voltar o vídeo, ok? Vamos dar uma olhada então agora nas dezenas, né, maiores. Então veja, a gente viu 20 no slide anterior, e aí, claro, a gente tem 21, 22, 23, 24 e assim por diante até 29. Mas, claro, isso se repete para todas as dezenas, então vamos focar só nas dezenas, certo? Então, repeat, please. 20, 20, 30, 30, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 100, 100. Ok? Vocês devem ter notado que o som de tin e ti são muito parecidos, né? Porém, a gente tem aqui algumas diferenças. Por exemplo, a sílaba tônica, né? Ou seja, nas dezenas menores, ou seja, de 13 a 19, a sílaba tônica está no tin. 13, 14, 15. E nas dezenas maiores, ou seja, de 30 a 90, a sílaba tônica está na primeira parte da sílaba. Então, 30, 40, ok? Então, vamos pronunciar cada um deles para que você consiga perceber a diferença. Então, vamos lá. 13, 13, 13, 30, 30, 30, 14, 14, 40, 40, 15, 15, 50, 50, 16, 16, 60, 60, 17, 17, 70, 70, 18, 18, 80, 80, 19, 19, 90, 90, 90. Ok? Então, cuidado com essa diferença, né? É bastante importante aí na hora de você pronunciar os números. Algumas outras questões importantes relacionadas aos números, né? Aqui eu optei por colocar 100, porque eu sempre acho que isso facilita a vida do aluno, porque depois, né, a gente tem 200, 300, 400 e assim por diante, né? Mas também poderia ser 100, né, com a letra A na frente, 100, ou então simplesmente 100, ok? Mas só o 100 que tem essas três opções. As outras centenas é só com o número mesmo, né? 200, 300, 400 e assim por diante. Uma outra coisa também importante os alunos sempre perguntam sobre a pronúncia, né? Essa pronúncia de número que eu fiz é a pronúncia mais britânica. O americano, ele vai ele vai alterar algumas dezenas. Então, por exemplo, ao invés de 20, ele fala
20, com som de I, né? Desculpa, com som de N. 20, certo? Então, 30 vira 30. 30, com som de R. Né? Então, 40 vira 40. Se você quiser, você pode utilizar essa pronúncia. O que eu geralmente recomendo para os alunos? Que nesse primeiro momento que você está aprendendo os números, fica com a pronúncia britânica, porque eles pronunciam com som de T todos os números. E como se escreve com T, fica mais fácil de lembrar também. Na pronúncia americana tem essa troca, né? Então, às vezes vai ser som de... Bem, basicamente eles eliminam a letra T e pronunciam com o som da letra anterior, né? Então, 20, 30, 40... Porém, não tem como ser 50, né? Então, 50 fica 50, com som de T mesmo. E isso vai acontecer com os outros números também. Alguns você consegue tirar o som do T e fazer com a letra anterior. Outros você não consegue e tem que pronunciar com som de T mesmo. Então, nesse começo, como você ainda está aprendendo, para não ficar trocando o som toda hora, utiliza a pronúncia britânica, que é com som de T. Que é com som de T os números todos. Ok? Muito bem. Vamos praticar então a conversação, o speaking. Para quem já faz o curso, já sabe que essa conversação é feita em áudio no WhatsApp. Você envia, eu corrijo. Ok? Então, provavelmente a maneira mais comum que você vai usar os números em inglês é para falar o preço das coisas. Então, é isso que a gente vai observar aqui. Então, eu vou fazer a pergunta e você vai responder de acordo com o preço que você está vendo aqui, certo? Então, por exemplo, eu vou perguntar: How much is a regular coffee? How much is a regular coffee? Você vai olhar o preço e vai responder. It's $3.99. $3.99. Ok? Então, vamos lá. Eu pergunto. Se precisar, depois de cada pergunta, você pode pausar o vídeo para dar tempo de gravar o áudio. Ok? Então, vamos lá. Letter A. How much is a regular coffee? How much is a regular coffee? B. How much is a movie ticket? How much is a movie ticket? C. How much is a bus fare? How much is a bus fare? D. How much is a Netflix subscription? How much is a Netflix subscription? E. How much is a large pizza? How much is a large pizza? F. How much is a pack of cigarettes? How much is a pack of cigarettes? G. How much is a beer? How much is a beer? Ok, muito bem. Se por acaso você não conheceu o vocabulário que está aqui, pode usar o Google para ajudar, ok? Uma coisa que a gente precisa prestar atenção em inglês, isso não altera em nada a fala, né, a conversação, mas é importante na hora da escrita, né? Ou seja, em inglês é o contrário do português
na hora de fazer a separação dos números. Então, por exemplo, em português, a gente vai dizer 5.000 pessoas. E aí a gente coloca ali um pontinho, né, depois do 5, para separar os zeros. Em inglês, 5,000 people. Mas em vez de ponto, a gente coloca uma vírgula para separar aquela, né, para separar os 5 dos 3 zeros. E o mesmo acontece quando a gente está falando de dinheiro. Em português, a gente fala, por exemplo, 29,99. E aí coloca uma vírgula depois do 29, né, para separar o real dos centavos. Em inglês, ao invés de vírgula, tem um ponto. Então, 29, 29,99, e aí depois do 29 tem um ponto ali, ok? Como eu disse, isso não altera em nada a comunicação, porque você não pronuncia isso, mas na hora de escrever é importante prestar atenção. Inclusive, se você pegar uma calculadora que você tem por aí, muito provavelmente ela é feita na China, e no lugar da vírgula tem um ponto, né? Justamente porque está no formato americano, né? Vamos dizer assim. Ok? Então, muito bem.